Glória a Deus. Chegou aí? Você está feliz com Jesus? Amém. Se você puder, faça a melhor cara de crente para o seu vizinho aí, ao seu lado. Fala para ele, você não tem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Aleluia. Agora está melhor. Glória a Deus. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Já virou uma tradição, mês de janeiro, dar uma esticada a Recife. Como o Humberto disse, já estou tão de casa que esse ano eu já falei para ele, estou levando meu filho comigo. Teve uma época que a gente perguntava, pedia. E ele está dando uma palavra hoje para os adolescentes. Em algum momento nós vamos dividir aqui o nosso tempo, ministrar juntos. Eu estou muito feliz por isso. Não quero gastar tempo falando disso hoje, agora, mas nós temos muitos livros do nosso ministério à sua disposição para ser adquirido. Temos, como sempre, valores sugeridos, né, que se você puder pagar, é importante você saber que está abençoando o nosso ministério e os nossos projetos. Mas se você não puder, então, em vez de nos abençoar, a gente que quer te ajudar. Se você quiser muito um livro e realmente não puder, e eu sei que você sabe a diferença do verbo poder e querer, são duas coisas. Tem gente que vai lá e fala, eu não posso, na verdade ele não quer. Mas se você realmente não pode, você chega lá e fala assim, ó, diante de Deus, posso pagar esse valor que está aí? Não. Aí eles vão perguntar, o que é que você pode? Porque alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Tá? Antes de você negociar, vale a pena você saber que mesmo o valor sugerido lá está parcelando em até 12 vezes sem juros. Né? Então tem livro lá sendo vendido por menos de R$2 por mês. Então pensa bem antes de você falar que não pode, mas eu quero te encorajar. Tá? Há um livro em especial que eu quero dar um destaque aqui, eu falei um pouco sobre isso ano passado, que é meu livro até então mais recente, chamado A Cultura do Jejum. Dentro do livro vem também um curso online, né, com 12 aulas e muitas entrevistas com o médico que vem me acompanhando muito nos jejuns prolongados. Só o que você vai economizar de comida já vale investimento no livro. Sem contar os benefícios espirituais. Então, fica aí o encorajamento. Abra sua Bíblia. Gente, eu sei que o seminário de verão é sempre uma benção. Mas eu estou com uma empolgação extra esse ano. Eu não sei, tem um ambiente. Eu amo ouvir o pastor Marcelo Jamal, mas eu senti que Deus está botando o dedo lá no nosso propósito, no nosso destino, querendo destravar a gente, né? Nos impulsionar. Tem algo nesse ambiente. E eu quero que você creia. Amém? Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 ou 6. Honestamente, não sei o que é que eu vou fazer hoje, se eu vou pregar, se eu vou ensinar, se eu vou profetizar, se eu vou ter uma conversa de compadre, se a gente vai fazer um pouco de tudo isso. Eu não sei se aqui usa essa expressão, conversa de compadre, lá no sul a gente tem isso, para falar de uma prosa. Talvez seja um misto de tudo isso, mas eu creio que é uma chave muito importante. E nós vamos começar em Eclesiastes 8:5. A Bíblia diz que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Agora olha o verso 6. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor. Permita-nos ter nesses dias muito mais do que um exercício intelectual, muito mais do que respostas a questionamentos ou entendimentos que apenas aprimorem a qualidade de informação que temos. Senhor, nesses dias nós oramos por despertamento, nós oramos por ativação, nós oramos por tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, mas que tem aquele toque, o selo do céu, aquela manifestação sobrenatural que nos leva além de meramente questionarmos, indagarmos ou pensarmos só no nível humano e racional.
Que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo nesse texto que nós lemos algo que, para mim, eu definiria como parte de um pacote para entender a direção de Deus, que eu chamaria de integral, completa. Nenhum de nós vai a lugar nenhum sem a direção de Deus. Muitas vezes nós pensamos apenas em parte daquilo que Deus tem nos falado ou apenas em parte da necessidade de ter a direção de Deus. E eu gostaria que você entendesse que, quando falamos da vida cristã, e não estamos falando apenas de ser salvo sem diminuir a salvação, mas que toda pessoa salva tem um propósito para cumprir. O apóstolo Paulo, ele diz, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Ele está dizendo, o propósito não era apenas eu ser alcançado. Eu fui alcançado para também alcançar alguma coisa. E nós podemos falar de muitas coisas aqui que estão dentro desse pacote do que devemos alcançar. Mas tão logo Paulo se converte, ele recebe uma visita de Ananias que vem com uma palavra da parte do Senhor. E o Senhor diz para ele, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante reis, diante das nações, dos gentios. Você já parou para se questionar por que Deus o alcançou? Certamente Ele queria tirar você da condenação do inferno e levá-lo para o céu. Certamente Ele queria que, mais do que isso, você desfrutasse de comunhão, de bênçãos, crescesse nele. Mas você já parou para pensar que para cada um de nós Deus tem um propósito? A Bíblia diz que coletivamente nós somos corpo de Cristo, mas individualmente somos seus membros. E os membros são diferentes, com funções diferentes. Mas o que nós temos que pensar é que todos temos uma função a ser executada. Muitas vezes a gente fica imaginando, eu não tenho um chamado. Todo mundo tem um chamado. Talvez você só não entendeu o seu. Talvez você não tenha um chamado para ser um ministro de tempo integral. Talvez você não tenha um chamado para ser um nível de governo, Talvez para ministrar publicamente a palavra de Deus. Mas todos precisamos entender que há um senso de propósito que deve nos orientar, porque Deus trabalha assim com cada um de nós. A menos que você ache que você é uma verruga no corpo de Cristo. Então não é um membro, está lá, não dá nem para dizer que é para enfeite. Ou um apêndice, que se for tirado não faz falta. Então, se nós passamos a pensar na perspectiva de que todos temos um propósito a cumprir, a pergunta é, como entender o propósito? Nenhum de nós vive sem a orientação da palavra de Deus. Ela é a base de tudo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nenhum de nós vai viver a vida cristã sem orientação bíblica. Ela é o fundamento de tudo, de toda a nossa fé. É o meio pelo qual provamos toda e qualquer revelação. Mas convenhamos, ela é o direcionamento genérico. Então lá você vai encontrar as instruções que Deus deu para todo mundo. É aquilo que serve para todo mundo. Deus deseja que todos se salvem. É o pacote para todo mundo. Agora, a pergunta é, o que é que Ele tem para você? E isso você não vai encontrar necessariamente nas páginas das Escrituras. É aí que nós precisamos entender o papel do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós precisamos entender que a liderança do Espírito Santo ela é essencial, não apenas para entendermos, vivemos e praticar a palavra, mas para nos levar a compreender aquilo que nós não teremos acesso na palavra. Nós precisamos desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós achamos que a liderança do Espírito Santo são para situações eventuais, são para questões ligadas a ministrar. Não, o Senhor me dirigiu a dar uma palavra para alguém, o Senhor me dirigiu a isso ou aquilo. Essa liderança precisa ser muito mais abrangente. Nós precisamos entender para onde nossa vida vai, aonde Deus quer que a gente chegue. Então, quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, há um alvo geral da salvação, sim. O apóstolo Pedro escreve e diz, a fim de que alcançamos o fim, o objetivo final da nossa fé, a salvação das nossas almas. Mas não é só isso. Nós precisamos entender que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Mas precisamos entender que isso não vem com uma revelação plena, num pacote completo, logo de cara, no início da sua conversão. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais progressivo, até ser dia perfeito.
E a compreensão do plano e do propósito de Deus para nós é o que nós temos que estar buscando o tempo todo, porque sempre há novos desdobramentos, sempre há novas estações, como foi dito, sempre estaremos diante da possibilidade de passar de fase, e não só precisamos entender o novo, como precisamos certificar de que já entendemos o que nos foi dito anteriormente. Então, eu gostaria de ter uma conversa com você em cima disso, porque há um tempo atrás uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Qual conselho o senhor poderia dar para alguém que está iniciando o ministério? Eu falei: meu amigo, posso ter centenas, milhares de conselhos. Ele falou: não, o senhor tem que escolher um, que mesmo que o senhor arrependa depois, agora, no repente, né, o senhor diga: isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes. Já que ele tinha me dado a liberdade de me arrepender depois, eu falei: não vou nem pensar demais. E eu simplesmente disse para ele: aprenda a viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Ele me olhou com a cara assim de: o quê? Não é novidade. Eu falei: não. Você precisa entender que a liderança do Espírito Santo, ela tem que te dar um trilho não só do que você foi chamado a fazer, mas a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Tem muita gente que sabe o que foi chamado para fazer, mas não entende o tempo de Deus e não entende a maneira de Deus. E mesmo tendo um chamado que foi entendido corretamente, esse chamado foi entendido parcialmente, porque muita confusão vai ser gerada quando a gente não entende o tempo e o modo. E naquele momento eu comecei rapidamente a conversar com ele sobre como podemos ter uma direção de Deus, e daqui a pouco você descobre que você não buscou ouvir tudo o que deveria, ou não andou em cima de tudo o que já lhe foi mostrado. Então, sabe, nós temos questões muito práticas, e eu quero tentar falar disso. Aos 18 anos de idade, aos 15 anos de idade, fui cheio do Espírito Santo, e ali Deus me pegou de tal forma, eu queria tanto viver para Deus e o ministério, que eu me impus uma regra que não existia dentro de casa. Eu falei para mim mesmo aos 15 anos de idade: até aos 18 anos, tu está proibido de namorar. Porque eu ouvi alguém dizer o seguinte, que o casamento deveria ser não só uma união de pessoas, mas de propósito. Como é que, se eu não entendi nem o propósito de Deus para a minha vida, eu já estou definindo com quem que eu vou caminhar o resto da vida? Então, naquele momento, eu falei: não faz sentido. Então, na época, 3 anos para um adolescente parecia uma eternidade, e eu me impus aquele tempo, falei: eu preciso entender o propósito. Mas no dia que fiz 18 anos de idade, é como se eu dissesse: o que você entendeu já deve estar bom, o seu castigo terminou, e vamos começar. E a primeira situação que surgiu, tão logo eu completei os 8, eu sou de uma época, gente, que quando a gente fazia os acampamentos de jovens, que às vezes juntavam jovens de diferentes igrejas, só faltava a gente botar uma plaquinha: aberta a temporada de caça. O que os solteiros queriam se resolver, queriam resolver a sua vida. Então, com esse espírito e essa cultura da época, a primeira situação que surgiu, pensei: vou entrar num relacionamento. Pensei, é uma coisa boa. Durou 3 meses. Um dia aquela moça olha para mim e diz: eu não sou a pessoa certa para você, Deus me incomodou que eu vou te tirar do plano e do propósito de Deus, e eu não quero ser a pessoa que no dia do tribunal de Cristo vai pagar a conta de ter atrapalhado o plano e o propósito. Sabe o que eu achei? Eu achei que isso era uma dispensa espiritualizada. Lá no sul a gente chama de um pé no traseiro. Aí eu falei, em vez de admitir que não quer, né? E demorou para entender. E depois pessoas que conheciam disseram: não, Deus realmente falou com ela, né? Eu, depois daquele momento, pela primeira vez, eu resolvi orar pelo que eu nunca tinha orado. Falei: Senhor, eu preciso de direção, eu não posso errar. Enquanto eu estava orando para não errar o tiro, que eu percebi que era fácil errar, o Espírito Santo falou comigo. Um dia eu ia ministrar na cidade do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Ele me disse: 2 coisas que você precisa saber antes de ir para lá. Vocês, ele estava falando de uma equipe, vão impactar várias igrejas da cidade e vão ver um avivamento a partir dessa ida. Isso, de fato, veio a acontecer. Mas a segunda coisa que Deus me disse, ele disse assim: a mulher que vai te acompanhar durante todos os dias do seu ministério, ela está te esperando nessa cidade. Uma direção importante, mas genérica, porque tinha milhares de garotas na cidade.
A primeira pessoa, quando eu cheguei, que chamou minha atenção foi quem? Kelly, que é hoje minha esposa. Mas eu fui fazer uma pergunta para ela. Então, logo a conversa rolou, eu falei, quantos anos você tem? Porque ela me parecia muito novinha. Eu, com 18 anos, já me sentindo adulto, debaixo de uma pressão, porque todo mundo dizia que não, o ministro não pode ser solteiro. Eu queria resolver isso até para servir a Deus. Perguntei, ela me olha e diz assim, 15. Ela podia ter dito daqui uns meses é 16, teria facilitado na minha cabeça. Mas eu pensei, muito nova. E eu tomei a decisão sem perguntar nada para Deus. Eu é que não vou ficar esperando 3 anos. Então, naquele momento, eu descartei a possibilidade sem sequer orar. Porque na minha cabeça, eu achei que eu sabia tudo que eu precisava saber. Eu já tomei algumas decisões, Deus que vai me abençoando de acordo com elas. E, porque eu achava que ela não tinha idade, resolvi investir numa outra possibilidade de relacionamento, de uma pessoa que era até mais idade, não só do que ela, até do que eu. Falei, essa está pronta para casar. A diferença é que o pai dela, que não era cristão, olhou para mim quando eu fui pedir a benção, e ele falou, eu te respeito como homem de Deus, porque os milagres que eu vi na sua reunião são inegáveis. Mas ele fez 5 dedos, mas como genro, nem pensar. Eu pensei, Deus está comigo, Deus vai me honrar, Deus vai dobrar esse homem. E às vezes tudo que alguém precisa é que alguém do outro lado fala, duvido. Aí eu falei, nós vamos orar, Deus vai mudar o coração desse homem. Gente, nós oramos 2 anos e meio. O coração desse homem nunca mudou. Eu lembro de uma vez que alguém me deu uma palavra profética que eu repreendi, falei, isso é coisa do inimigo. O cara veio dizer, o Senhor mandou dizer que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde quiser. Tem decisões que não são apenas de pessoas, são o próprio governo de Deus, até pelas coisas que você tem orado. Eu estava achando tudo muito bonito até ele falar do meu relacionamento. Aí eu já dizia, está amarrado. Não nem pode chamar de relacionamento, a tentativa de relacionamento. Quando finalmente nós reconhecemos essa coisa não anda, Deus está nisso. E eu desisti. Eu percebi que Dona Kelly tinha crescido. Nesse tempo, empurrei um monte de amigo meu solteiro em cima dela. Eu dizia para todo mundo, olha, tem uma menina ali que é incrível. A turma dizia assim, você é incrível, por que deixou passar? Eu falei, não, na época, era uma outra conversa. Mas o ponto onde eu quero chegar, desde decisões práticas que vão nortear a vida inteira, a gente vai muito baseado apenas no que a gente pensa. E a gente não busca a direção de Deus. Não estou dizendo que Deus vai escolher a pessoa que você é responsável por escolher, mas Ele pode guiar a sua escolha. Eu podia simplesmente ter levado em oração, Senhor, não faço ideia de quem é, tem muita gente, mas eu entendi quase como se fosse, quem você escolher na cidade está bom, e não era isso. O tempo passa e a cabeça da gente vai mudando e amadurecendo. Eu já comecei a orar pelos meus filhos desde antes deles nascerem. Eu orava pelo casamento deles antes deles nascerem. E eu dizia a Deus, eu quero a tua direção. Um versículo que nós imprimimos no convite de casamento meu e da Kelly, Salmo 48, 14, diz, Ele será o nosso guia até a morte. Ao que nós decidimos abraçar, nós queremos um Deus que lidere a nossa família, que lidere nossas decisões. E nós podemos viver a liderança do Espírito Santo. E eu vi ao longo do tempo essas coisas acontecerem. Então, quando meu filho Israel tinha 11 para 12 anos de idade, e nenhum deles lá em casa podia namorar antes dos 18. Outro dia alguém falou, pastor, onde é que está na Bíblia isso? Eu falei, está na Bíblia que tem que obedecer o pai, não o que o pai manda. Aliás, o cara que veio me questionar isso como se eu fosse herege, eu falei para ele, onde é que está na Bíblia que os filhos têm que chegar em casa até às 11? Porque você manda isso para os seus. Eu falei, é uma decisão da nossa casa. Jonadab ordenou que os recabitas fizessem coisas que todo mundo podia fazer. E quando eles provavelmente devem ter falado para o papai, mas todo mundo faz, ele deve ter respondido, mas vocês não são todo mundo. E Deus disse, eu vou honrar esses filhos, porque eles decidiram honrar o seu pai. Então eu estabeleci uma regra, falei, nenhum de vocês, papai e mamãe, não fizeram isso antes dos 18, nenhum de vocês vai fazer. Vamos entender o plano de Deus. Mas quando Israel estava com perto de 12 anos, ele encontra pela primeira vez Priscila, que é minha nora. Na primeira conversa dos dois, eu olhei, agarrei o braço da Kelly, minha esposa, falei, esses dois vão casar. Ela falou, o quê? Eu falei, eu não sei te explicar. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz. Mas eu sei, eu posso registrar isso em cartório, falei para ela. Eles vão casar.
Falei, aliás, eu acho que eu vou registrar em cartório, porque levantar a plaquinha no final eu já sabia, é fácil. Já viu o torcedor que vai lá, o time ganha? Eu já sabia, mas se não ganha, sai com a plaquinha enrolada. Eu falei, a gente tem que provar esse negócio antes. Eu lembro que ele falou, eu sou sua testemunha. Né? Nunca falei nada para o meu filho, porque a escolha tinha que ser dele. Eu não queria influenciá-lo em absolutamente nada. Ficamos quietos, orando. 7 anos depois, meu filho estava se casando com a Priscila, e nós, de fato, vimos que Deus estava dirigindo aquilo. Só que depois dessa, eu falei para Deus, eu não te pedi, o Senhor mostrou porque quis, mas abriu um precedente. Criou uma jurisprudência. Agora eu quero saber quem é meu genro. Porque os pais, estou falando dos homens aqui, sabem que é bem mais difícil entregar a menina do que o menino. Por uma razão muito simples. Eu posso passar a vida inteira preparando minha filha para cumprir o propósito de Deus. No dia em que ela casa, eu estou entregando a autoridade que Deus me deu sobre a vida dela para outro. E ele assume. Está lá em Números 30. Se a moça, enquanto solteira, fizer um juramento, precisava do consentimento do pai, senão Deus dizia, não vale, porque estava debaixo da autoridade do pai. Mas quando casava, Deus dizia, agora é o marido que tem que consentir. Não importa se o pai consentiu antes, porque a autoridade transfere. E eu falei para Deus, eu não quero escolher, a escolha é dela. Eu só preciso que o Senhor me mostre antes. E me ajude a estar de bem com isso. Dia 3 de fevereiro do ano passado, estava no 30º dia de um desses jejuns prolongados. O objetivo principal do meu jejum, do meu tempo de oração, o casamento da minha filha. Eu dizia, Deus, eu fiz tudo o que eu podia para treinar, discipular, preparar essa menina. Ela está pronta para te servir. Mas sem essa próxima definição, nada vai rolar. E eu estava orando muito por isso. Dirige, dirige. E Deus tinha falado há pouco tempo antes comigo, não abra mão de confiar naquilo que você orou, pediu uma vida inteira. Eu estava esperando a direção de Deus. E um dia eu estava ministrando na igreja de um amigo, e eu lembro que, porque a formação dele, antes de ser pastor, era em educação física, ele foi um personal. Antes de ir, eu liguei para ele e falei, amigo, descobri uma coisa doida, que é treinar em jejum. É um negócio que aumenta a nossa energia. Ele falou, você está maluco? Eu falei, eu quero que você veja. E nem eu estou acreditando no que eu estou experimentando. Então, a gente já tinha combinado, quando eu chegasse, ele me levaria para a academia. Eu falei, você tem que estar lá, eu quero que você veja, eu quero que você me treine, né? Eu quero que você veja de perto. Para resumir a história, o filho que estava fora, estudando teologia, se preparando para o ministério, estava de férias e foi conosco para a academia. E tem um momento que nós estamos ali, treinando, um do lado do outro. E o Espírito Santo fala comigo, esse menino é o seu genro, para casar com a sua filha. Graças a Deus, no jejum, a alma desliga. Então não tinha euforia e não tinha ciúmes. Eu só pensei, uau. Falei, como é que eu conto isso para minha mulher? Falei, a Kelly vai surtar. Eles nem se conheciam, gente. Nunca tinham se visto, nunca tinham se falado. Mas eu sabia que aquela coisa ia acontecer e ia andar depressa. Então eu chamei minha esposa, falei, lembra aquele negócio do Israel, da Priscila? Ela falou, aham. Falei, tive outra. Ela falou, é com quem? Falei, com quem que você acha? Com quem está sobrando. Nós só temos 2 filhos. Ela olhou para mim e falou, vai apresentar o menino para sua filha? Eu falei, de jeito nenhum. Ela, como não? Eu falei, já falei para Deus que além de não ajudar, se possível, atrapalho. Ele que faça o que tem que fazer, só quero que você saiba, nós vamos orar. Chamei Israel, meu filho, falei, olha, sua irmã, e eu quero que você saiba, eu quero ter testemunhas. E chamei um casal de pastores. Nós começamos a igreja lá em Curitiba, na casa deles, são muito próximos. Eu falei, olha, eu não quero abrir muito, porque eu não posso permitir que isso acabe vazando. Mas eu preciso de testemunhas de que Deus falou comigo. E quero me sujeitar. Se porventura eu estiver errando no que eu estou acreditando, eu quero que tenha gente para poder dizer, você estava errado. Eu lembro que o Marciano, esse meu pastor discípulo, ele olhou para mim e falou, se o senhor estiver errado, é a primeira vez que nós vamos ver isso. Eu falei, eu estou sujeito. Né? Mas as coisas foram acontecendo, um mês depois, os 2 se conheceram. Minha filha olhou, não tinha nem conversado, falou para mim, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você está louca? Dentro de mim. Resumindo, nós começamos a entender, e Deus falou comigo, depois do casamento da sua filha, torne pública essa história, a sua, a do seu filho, a dela. Encoraje a fé dos pais. Eu quero falar a você, pai, que tem orado pelos seus filhos.
Muitas vezes nós não tínhamos o entendimento para ter um pacote de direcionamento correto. E me vejo olhando lá atrás, quando garoto, totalmente perdido em relação à escolha, ao entendimento do plano e do propósito. Com os meus filhos nós podemos melhorar, com os meus netos, com certeza. Com meus netos, com certeza, a coisa vai estar mais ajustada ainda. Porque há coisas ao longo do caminho que nós precisamos entender. Às vezes nós pegamos um direcionamento genérico e tratamos como se já tivéssemos tudo. Quando muitas vezes não temos. Quando muitas vezes não temos tudo aquilo que deveríamos ter. Então, o que eu quero te encorajar? Quando falamos da proposta de vida cristã, o que é que Deus tem para você? Não é apenas o propósito de que você seja só um bom crente. E não é apenas de que você faça apenas o que todo mundo faz. Porque alguns são chamados para uma área, outros são chamados para outra. Alguns de nós descobrimos rápido o que não fomos chamados a fazer. Se eu cantar aqui, a reunião acaba, vocês não ficam, todo mundo vai embora. Então não preciso de revelação para dizer isso não é meu chamado. Se tem coisas que a gente faz que edifica, tem outras que a gente faz que esvazia todo mundo, desedifica, né, demole o prédio. Mas, muitas vezes, porque não entendemos o plano de Deus, nós abraçamos meia verdade ou meio direcionamento, às vezes menos do que ele, por falta de compreensão. Sabe quando o chamado de Deus ardeu para o meu coração? Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu estava ouvindo uma missionária que trabalhava com índios de uma tribo não alcançada da Amazônia, falando para uma escola de crianças. E naquele momento ela falou, olha, citou Isaías 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus quer salvar o mundo, tem um monte de gente que nunca ouviu, precisando ouvir. E a única proposta que ela apresentou de servir a Deus era ser missionário no meio dos índios da Amazônia. E naquela hora meu coração aqueceu. E eu simplesmente falei para Deus, estou dentro. Se o Senhor está me chamando, eu correspondo. Agora, porque algo queimou, eu fiz a leitura daquilo de acordo com o que me foi apresentado. Então, a partir daquele dia, todo mundo me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Missionário. O que é isso? É um cara que vai pregar para os índios lá da Amazônia que não conhece Jesus. Quando eu cheguei aos 15 anos de idade, fui cheio do Espírito Santo, e agora o coração ferveu. Eu queria me dedicar a servir a Deus. Eu acreditava de todo o meu coração que ele tinha me chamado para ser um missionário na Amazônia. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, eu nunca te chamei para isso. Eu te chamei para me servir. Essa foi a sua leitura, porque foi tudo que te apresentaram. E parece que meu mundo ruiu. E aí ele começou a falar comigo de como queria me usar naquele tempo com as missões urbanas, com o evangelismo de rua, que foi onde eu comecei. Mas daqui a pouco Deus começa a falar comigo de uma coisa que não era comum a gente ouvir, de um ministério de ensino. A gente até ouvia falar de um evangelista como itinerante, de um avivalista, mas não de ensino. E, aos poucos, eu percebi o quê? Que as orientações foram vindo e crescendo. Quando meu filho começou o relacionamento dele com a Priscila, virou o assunto lá de casa que mais se falava, e Kelly um dia decidiu abrir um tesouro nosso, nossas cartas. Nós namoramos à distância, por carta. E os dois tiraram a maior onda, né, com o negócio, porque a nova geração fica rindo de coisas que eles não viveram. Então minha filha pergunta, carta? O que é carta? Aí o Israel responde para a Lissa, falou, Lissa, carta é como se alguém escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, ele imprimisse e levasse em mãos para entregar. E eles estavam lá se divertindo, mas que ele foi abrindo, lendo as cartas. E ela falou, Luciano, eu queria mostrar para os nossos filhos como era o nosso relacionamento. Ela falou, eu fiquei impressionado. Porque ela diz, desde antes de nos casarmos, já estamos 27 anos casados, ela diz, você sabia exatamente para onde ia. Você falava dos livros, você falava das viagens, você falava de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você entendia exatamente o que Deus queria que você fizesse. Falei, pois é, eu entendi o quê? Eu só não entendia o como e o quando. E algo que é importante não é só ter o alvo do quê, mas entender o tempo e o modo. Quando Deus me chamou para parar o ministério itinerante e pastorear, foi a morte. Porque eu cresci, eu sou filho de pastor, gente. Eu não gostei do modelo que eu conheci. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor. Como se eu tivesse o direito de dizer para Deus, o Senhor me chama e eu é que decido o que é que eu faço. E durante muito tempo, Deus me deixou acreditar nessa minha fantasia. Mas quando Ele me chamou para o pastoreamento,
Aquilo foi muito difícil. Hoje eu olho para trás e vejo que os 25 anos que eu permaneci em 3 igrejas, cidades diferentes que plantamos pastoreando, foram uma das maiores bases e uma das maiores fundamentações para o ministério que eu realizo hoje. Mas na época eu não conseguia entender isso. Onde eu quero chegar? Em primeiro lugar, nós precisamos ter certeza que a gente não sabe só o que Ele está nos chamando a fazer. E nós precisamos prestar atenção em detalhes que muitas vezes ignoramos. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. A direção não vem completa. Em outras palavras, Ele está dizendo, enquanto você vai, eu vou mostrando. Você vai dando os passos, eu vou dando direção. Você vai dando os passos, eu vou dando direção. E nós vamos mesclando a sua obediência com um direcionamento progressivo, porque é assim que funciona. Mas, às vezes, no pacote, nós já temos um direcionamento embutido que a gente ignora. Deus diz, sai da tua parentela, larga todo mundo. Abraão diz, eu até largo todo mundo, mas Ló não. Porque meu sobrinho perdeu o pai, eu sou agora a referência paterna, eu não posso deixar. E ele leva Ló junto. Se você ler o texto lá de Gênesis, Deus nunca mais deu direcionamento nenhum para Abraão, até que ele se separasse de Ló. Porque o ponto é, por que ele vai te mostrar algo novo quando você ainda não fez o velho? Senhor, me mostra o estágio 2. Ele diz, não obedeceu nenhum, por que é que eu vou te dar o 2? E alguns de nós estamos estacados na revelação de Deus, porque tem direcionamentos que foram dados e que nunca foram obedecidos. E honestamente, com muito amor, eu quero te dizer hoje, você precisa rever os direcionamentos que Deus já te trouxe e ver se você está andando neles. A gente tem uma capacidade de querer relativizar as coisas e as pessoas vão botar pressão. Um dia um cara falou para mim, eu não consigo entender você não ganhar dinheiro com os seus livros. Para mim você é um trouxa, um idiota. Eu falei, meu amigo, Deus me pediu para eu não ganhar. Aí vem outro e diz, mas será que não é só os em português, agora que você está traduzindo? Eu digo, ei, livro é livro, ele nunca pediu um idioma. O tempo todo você vai ter emoções suas, pressões dos outros para tentar ajustar. E nós precisamos aprender a não negociar o que Deus nos pediu. Ele tem razões que nós não entendemos, mas que Ele não precisa ficar explicando para a gente confiar. Ele é digno de confiança. E nós temos que andar nisso. E alguns de nós não passamos de fase porque ainda não obedecemos. Mas às vezes nós vamos e a gente tem mais ou menos um direcionamento. Abre comigo em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Já está acabando o meu tempo, parece que o Jamal falou tanto tempo. Eu vou chamar meu advogado. Atos 16, a partir do verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Gente, o Espírito Santo não quer que pregue. Não, não é que o Espírito Santo não quer que pregue. O Espírito Santo não queria que Paulo e a equipe fossem para o lugar errado. No futuro, a Ásia viria a se tornar o maior palco do ministério de Paulo. E eu creio que Paulo já tinha impressões no seu espírito sobre a Ásia. Quando você olha as viagens missionárias anteriores e mesmo essa, você vê que Paulo sabia escolher estrategicamente cidades. Nem sempre o planejamento humano cobre tudo. Às vezes tem um desvio de percurso e Paulo vai pregar para os Gálatas sem ter planejado, porque teve uma situação de saúde a ser resolvida. A gente sabe que não era para ter saído de Creta para não ter o naufrágio, mas depois que tem naufrágio, mesmo com escolha errada, Deus diz, vou aproveitar e salvar uma ilha. A gente percebe que Deus pode ir arrumando algumas coisas que não entendemos, ou que planejamos errado, ou que até desobedecemos direcionamentos, mas não podemos ignorar, Ele tem planos e Ele tem propósitos. Paulo não estava errado quando ele pensava na Ásia, mas aí de novo nós precisamos lembrar do quê? O sábio discerne o tempo. A pergunta é, era hora de pregar na Ásia? Se fosse, o Espírito Santo não tinha impedido. Então vamos continuar o texto. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia. O que é isso? Vamos ativar o plano B. Já que o plano A da Ásia não rolou, vamos ativar o plano B. O que o texto diz? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Soa a campainha, plano B também está errado.
Verso 8, tendo contornado a misa, deixa a misa de lado também, foram a Troade. Agora o texto diz, à noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Olha o verso 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E antes de Paulo viver tudo o que viveria posteriormente na Ásia, o que me faz entender que ele não estava errado sobre a percepção. O Evangelho entraria primeiro na Europa, Macedônia, a Grécia, que eram territórios divididos. E se hoje o mundo ocidental do qual eu e você fazemos parte foi impactado pelo Evangelho, foi por causa dessa penetração na Europa. Eu e você precisamos, de fato, entender que às vezes nós sabemos um lugar para onde Deus quer nos levar. Mas não significa que você sabe o caminho. Não significa que você já sabe se vai dar uma volta antes de chegar lá ou não. Não significa que você tem entendido o tempo. Então, aos 18 anos de idade, meu coração queimava para fazer o que eu faço hoje. Aos 20 anos de idade, Deus me parou. Literalmente, Ele disse, eu te parei. E depois de 25 anos de ministério pastoral, Ele falou, agora estou te levando de volta àquele lugar onde eu te parei. Agora nós vamos retomar. Eu estava errado naquela convicção de para onde deveria ir? Não. Eu tinha alguma noção do tempo e o modo? Não. Porque naquela época eu não sabia nem que tinha esse tipo de coisa a ser considerado e a buscar. Eu pensava, se Ele mostrou é para correr para lá. E muitas vezes nós acabamos metendo os pés pelas mãos e criando confusão desnecessária. Gente, a Bíblia diz, Estevão, em Atos 7, pregando, fala sobre Moisés, diz, Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. Moisés entendeu o seu chamado ou não entendeu? Claro. Não foi ele que convenceu Deus a ser o cara do livramento. Ele começa a somar tudo. A maneira como ele sobrevive, como ele é adotado no palácio, a visão dos dois universos que ele começa a ter, né, dos hebreus e dos egípcios, e daqui a pouco o coração começa a definir, ele diz, eu sou o cara. Deus me chamou para libertar esse povo. Mas ele vai lá e tenta fazer do seu jeito. Ele quer ser juiz, ele quer impor uma coisa que as pessoas ainda não reconhecem. Preste atenção, quando Deus promove, haverá reconhecimento. E muitas vezes nós queremos empurrar a goela abaixo dos outros, um reconhecimento que Deus ainda não deu. Isso não significa que se você não tem o reconhecimento, que Deus não chamou, mas que talvez não seja o tempo de você estar no lugar onde você está tentando entrar. Moisés mata um egípcio, bagunça tudo, o faraó sabendo o quê? Eu adoto você, desse outro povo crio, agora você se vira contra o meu povo para defender eles. E Moisés tem que fugir. Resultado. Quando é que Deus vai chamar Moisés de novo? 40 anos depois. Agora vamos fazer as contas. Em Gênesis 15, Deus diz para Abraão, sua descendência será peregrina em terra alheia durante 400 anos. Deus não diz 401, não diz 402, 400 anos. Estevão, quando está pregando sobre Moisés, diz, quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, então isso não pode ser ignorado. E a palavra tempo ali é cronos, é o tempo cronológico que a gente mede no relógio e na folhinha do calendário, ou seja, os 400 anos. A Bíblia diz, Moisés nasceu. E a Bíblia vai usar uma outra expressão ali, a segunda expressão usada a tempo. A primeira é cronos, a segunda é kairos. Tinha uma estação profética tentando se entremear com o cronológico. Quando Moisés decidiu matar o egípcio, eles estavam no ano 390 da escravidão. Como sabemos disso? A Bíblia diz que quando Moisés finalmente os tira 40 anos depois, eram 430 anos de escravidão. Ou seja, faltavam 10 anos de um tempo determinado por Deus. Mas o Moisés, inquieto, sem conseguir esperar disso, eu vou fazer acontecer. E ele atrasa 40 anos no seu plano, 30 do propósito de Israel, porque não soube esperar. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que tem tanta divisão acontecendo na igreja? O senhor acha que esses caras estão rachando, não tem um chamado de Deus? Eu falei, tem. Só não souberam esperar o tempo. Só não entenderam o modo.
E eles estão forçando algo antes da hora. Então, você pode ter o chamado certo e ainda meter os pés pelas mãos e bagunçar as coisas. Então, nós precisamos entrar no lugar em Deus de contínua dependência. Agora, sabe qual a beleza disso? Alguns reclamam. É que aquilo que você já tem e que você alcançou não é tudo que você precisa. Nós sempre vamos continuar precisando amadurecer no entendimento e nos detalhes. Outro dia alguém falou, por que é que Deus não mostra tudo uma vez? Falei, porque você virava as costas para Ele, não precisava mais dele. Ele quer que a gente viva na dependência dele. Por que uma nave em dose diária dizia, a cada dia vocês vão depender de mim de novo? Qual a dificuldade de confiar nele? De alguma forma, quando nós queremos saber tudo antes, nós estamos querendo dizer para Deus, nós queremos assumir o controle não pode estar na sua mão e eu não posso depender de você. Mas tem coisa melhor do que tê-lo como líder. Há um lugar onde nós precisamos entrar, onde a gente amadureça a clareza e a compreensão de algumas coisas que Deus tem. Eu tenho percebido muita gente com direcionamento correto, vendo resultados trágicos desnecessários, porque não discerniram o tempo e não discerniram o modo. Alguns discerniram o tempo, mas não o modo. Alguns discerniram o modo, não o tempo. E a maioria não discerne nenhum nem outro. Eles ficam focados só no que fazer. Então, não importa qual é o seu propósito, ele precisa ser mastigado na presença de Deus. Em primeiro lugar, oração. Alguns de nós tomamos decisões, saímos correndo dizendo para Deus, abençoa a minha decisão. Eu fico me imaginando no lugar de Deus, de como é que é? Você decide, eu sou obrigado a abençoar a sua decisão. Por que você não me ouve? Por que você não busca o que eu tenho para você? Então, Tiago diz, vocês estão dizendo hoje, amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, deveriam dizer, se o Senhor quiser, como que você não cogitou a vontade de Deus antes de tomar a decisão? Quem está entendendo? Amém. Agora, não é só entender, ele quer ou não quer a cidade. Depois que entendemos, eu e meu filho, nós tiramos algumas semanas orando e jejuando por uma decisão que ele tinha que tomar. Eu falei, filho, você já tem segurança, mas vamos buscar uma clareza de confirmação. E antes de chegarmos na fase final do jejum que nós combinamos, que era um pouquinho prolongado, ele um dia me liga e fala, pai, tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo, Ele confirmou, eu sei exatamente o que é para fazer, tal. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, estou até pensando, já não posso entregar o jejum, já que eu tenho a resposta. Falei, eu não faria isso? Ele falou, por que não? Falei, você já sabe o que fazer. Agora nós precisamos entender o como e o quando. Então vamos gastar mais tempo orando, né? Porque depois que a lição é aprendida é mais fácil. Agora eu posso contar inúmeras experiências de ter metido o pé pelas mãos. Porque muitas vezes entendi o que fazer, mas não entendi o tempo e o modo. Às vezes eu entendi o modo, mas não entendi o tempo. Às vezes eu entendi o tempo, mas não entendi o modo. Mas quando você começa a entrar num pacote e compreender a combinação, isso é algo extraordinário. E eu quero te encorajar a avaliar onde você está no cumprimento do seu propósito. Qual o nível de clareza que você já tem, o que mais você precisa, o que dentro da clareza que Deus já te deu, você está andando nisso ou não está andando, e o que precisa ser alcançado. Porque, sabe, gente, nós podemos ficar aqui toda a conferência, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. E às vezes Deus está dizendo, eu estou tentando, mas está complicado. Ele não me ouve, ela não me busca. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de rendição e de dependência do Senhor. Há momentos que Deus vai reativar aquela coisa antiga que você estava esperando. Há momentos que Ele pode dar uma intervenção inesperada. Passa a Macedônia, quando amanhã, imediatamente, corre, vaza para a Macedônia. Mas se eu e você procuramos ser fiéis naquilo que Deus tem nos dado, isso vai fazer toda a diferença. Fala para alguém ao seu lado, entenda o tempo e o modo. Como? Gente, só tem um caminho. Nem sempre eu percebo que quando eu oro por um assunto, às vezes Deus vai me dizer o que Ele vai fazer ou para onde vai. Mas só o fato de estar orando, sujeitando a vontade de Deus, clamando por ela, às vezes permite que Ele simplesmente vá endireitando as circunstâncias, porque nós demos toda a legalidade de ação para Ele. Mas às vezes Ele vai trazer um direcionamento para que a gente tome decisões, para que a gente faça as devidas escolhas.
E à medida que nós vamos sintonizando com Deus, as coisas vão se ajustando. Um dia desse, alguém me perguntou: pastor Luciano, o senhor tem vivido tanta coisa especial em todas as áreas, na sua vida pessoal, espiritual, ministerial, familiar. Ele falou: a que você atribui isso? Eu falei: amigo, eu tenho feito um balanço que é normal. Fiz 50 anos em dezembro agora. Você pensa muito. E eu falei para aquela pessoa, eu falei: tudo isso é a graça de Deus. Não sou eu. Ele falou: pastor, se o senhor estiver certo e tudo isso é a graça, por que a graça não está fazendo isso para todo mundo? Eu falei: como é que é? Ele falou: não é todo mundo que está vivendo o que a graça fez na sua vida. A graça é só para o senhor? Eu falei: não. Mas naquele momento eu entendi o que ele estava dizendo. Se nós não interagirmos com a graça, ela não pode proporcionar aquilo que ela quer fazer. É por isso que a Bíblia diz: crescei na graça, fortifiquem-se na graça, não caia da graça, não anule a graça. Nós temos tanta coisa à nossa disposição, que às vezes, veio deixar Deus entrar e fluir, nós estamos estancando, atrapalhando, e depois a gente ainda fica frustrado, questionando lá dentro, por que é que Deus não fez o que falou? E eu de novo imagino Deus dizendo: e eu queria muito, mais do que tu. Eu creio que esses dias vão ser dias de ativação, vão ser dias de ajuste e alinhamento, para que a gente realmente entre no trilho para viver o plano de Deus de forma plena e completa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você achar que tem liberdade para isso, fala para o vizinho ao seu lado, fala: papai vai te pegar de jeito esses dias. Eu creio que até direcionamentos espetaculares poderão acontecer, mas a gente precisa ficar sensível à direção simples do Espírito Santo. É tudo que eu e você precisamos. Amém? Pai, nós suplicamos que tudo aquilo que foi lançado e aplicado de uma forma generalizada possa ser aplicado de forma personalizada pelo Senhor. Temos aqui irmãos e irmãs que te amam, gente que está aguardando um direcionamento para agir em cima dele, mas temos também aqueles que talvez não agiram em cima de todos os detalhes do direcionamento que já tiveram. Temos aqueles que talvez foram reféns da decisão de outros, como Paulo, que como prisioneiro dizia: não partam de Creta, mas não estava no seu poder impedir aquela partida. Eu sei que há tantas razões para às vezes não estarmos ainda tão alinhados ou dentro do plano e do propósito. Nem sempre significa má vontade ou rebeldia. Às vezes pode ser distração. Mas para nós, muito mais importante do que mapear o tipo de erro é gerar conserto. Muito mais do que tentar reconhecer um culpado é reconhecer a graça e a bondade do Senhor, que nos permite avançar, retomar, reconstruir. Eu oro que nesses dias haja um frescor do céu, renovando o chamado, a consciência de propósito que o Senhor tem para cada um. Ou pelo menos a necessidade de buscar esse entendimento, talvez de uma forma como isso nunca foi buscado. Mas nós oramos que sejam dias onde a mão do Senhor se estenda, e nós oramos que a Tua vontade prevaleça, seja por meio da clara revelação dela, seja por meio de intervenções nas circunstâncias, seja por meio de correções, nos levando a trazer os devidos ajustes. Nós oramos que o Senhor estenda a Tua mão, e que o Senhor nos guie ao cumprimento do Teu plano e do Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus.